Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sou Erivaldo Matos, tenho um canal no YouTube. Inscreve lá no meu canal e ativa o sininho para você receber mais mensagens da parte de Deus para o seu coração. Quero deixar uns versículos da palavra do Senhor aqui em Salmo 40, a partir do primeiro versículo que diz: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Que Deus aplique no seu coração a palavra do Senhor. Nós vemos aqui a oração do salmista Davi, orando a Deus e dizendo que ele esperou muito, esperou confiantemente no Senhor. E aqui está dizendo que Deus, ele se inclinou para ouvir a oração de Davi. Quando o homem ele busca a presença de Deus, confiando de que Deus tudo pode na sua vida, Deus, ele se levanta do seu trono para ouvir a oração daquele que o busca. Quando ele esperou com paciência, ele sabia confiantemente que Deus podia ouvir, que Deus podia escutar a sua oração, a sua súplica, o seu clamor. Pois Deus, quando o homem resolve buscar a Ele orando pela madrugada, a Bíblia diz que Deus, Ele está pronto para ouvir a oração do justo. Enquanto os homens, as pessoas, pela madrugada estão dormindo, Deus não dorme. Deus está apto e pronto para ouvir a oração daquele que buscar a Ele. E o salmista disse que ele se inclinou para ele para ouvir a sua oração. O versículo 2 diz: Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama e colocou os pés sobre uma rocha. Quer dizer, ele estava arrasado dentro da lama do pecado, mas quando ele buscou, quando ele confiou em buscar a presença de Deus, a Bíblia diz que Deus inclinou para ouvir a oração daquele homem. Muitas vezes nós pensamos que não vamos vencer, que as dificuldades são maiores, mas quando olhamos que nosso Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso que está acima de todas as coisas, quando nós confiamos plenamente na sua presença, na vontade dele, então Deus, ele resolve fazer algo surpreendente na vida do homem. O profeta Jeremias, no capítulo 3, versículo 33, ou capítulo 33, versículo 3, diz o seguinte: Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, quando clama-se a Deus, Deus está pronto para ouvir a oração. A oração, a Bíblia diz que a oração é a chave da vitória. Mas aquele que não faz a vontade de Deus, aquele que não teme a Deus, a Bíblia diz que até a sua oração é abominável. Está escrito em Provérbios 28:9. Aquele que desvia os ouvidos de ouvir
os meus mandamentos até a sua oração é abominável. Então, o homem, as pessoas têm que obedecer, as pessoas têm que clamar, que pedir a Deus. Deus já sabe o que a gente precisa, mas Ele deixou para que a gente buscasse a Ele, não só nas dificuldades, não só quando a nossa geladeira está cheia, quando o nosso armário está cheio, não. Tem que clamar, tem que pedir a Ele nas horas devidas. Né? Que Deus continue abençoando a sua palavra, que possamos sempre estar buscando a presença de Deus. Agora, muitas vezes a gente queremos que Deus faça na hora, e não é assim. Né? Deus sabe o tempo de Deus, e nós não sabemos o tempo de Deus. Nós precisamos saber qual é o tempo de Deus para que Deus venha fazer, porque tudo que nós pedimos, se fosse da nossa vontade, era para que Deus fizesse na hora. Na nossa vontade não é assim. Então o salmista, quando ele orou, ele disse: esperei com paciência, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É na versão corrigida da Bíblia Sagrada, né? Na outra versão diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi clamou. Davi, ele buscou clamando a Deus. Porque a oração, ela também tem a palavra clamor. Clamar é orar, só que clamar é como se tivesse insistindo com Deus, né? É um tom de voz mais alto, clamando, porque Davi, ele precisava de ouvir uma resposta da parte de Deus. Não sei o que o Davi estava passando naquele momento, não sei o que Davi estava passando, que veio sempre clamar a Deus. Mas uma coisa bonita e certa que Deus tinha colocado na vida de Davi era uma paciência, que ele esperou confiantemente que Deus viesse a solucionar, não é? Tem coisas que Deus resolve na hora, tem coisas que passam um ano, passa dois, passa três, mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Tem coisas que Deus faz com 5 minutos, com 10, mas o homem tem que confiar e tem que saber que a vontade de Deus não é a nossa vontade. Busque a Deus, ore a Deus, clame a Deus, que Ele vai fazer coisas que não sabemos, extraordinário. Que Deus continue abençoando e aplique a sua palavra no seu coração, para que o seu coração venha ferver, como disse o próprio salmista Davi lá no capítulo 45, o salmista dizendo que o meu coração ferve com palavras boas, né? Quando ele buscou a Deus, quando ele esperou com paciência, no capítulo 45, no Salmo 45, já está Davi agora com uma resposta de Deus na sua vida, e agora ele dizendo: o meu coração ferve com palavras boas. Deixa eu aqui adiantar aqui no capítulo, no Salmo 45 aí, e confirmar para você o que o salmista Davi estava passando já depois dessas orações. Então está aqui, Salmo 45, a câmera não está pegando aqui, pessoal, mas no Salmo 45 aqui, ó. Deixa eu ver se dá para pegar, ok. Salmo 45 diz assim: de boas palavras transborda o meu coração, tá vendo? De boas palavras transborda o meu coração. Foi o salmista Davi agora, depois de ter confiado, clamado com muita paciência, agora ele neste momento está dizendo que o meu coração agora ferve com palavras boas. Isso é como um homem de Deus, ele espera confiante no Senhor. Deus abençoe, Deus continue abençoando sua vida e que tenha uma boa noite na presença do Senhor. Foi esta palavra que eu tenho deixado para o seu coração. Deus abençoe a todos.